Olá, olá, muito bom dia. Tá começando mais um Morning Call aqui da Liberta Investimentos, o seu primeira hora, onde a gente comenta um pouquinho sobre os panoramas do mercado para o dia atual. Hoje, dia 8 de dezembro de 2022, e aqui comigo o Matheus Gonzalez aí, que eu estava anunciando desde a semana passada, para comentar um pouquinho sobre a decisão do Copom de ontem. Matheus, que normalmente faz aquela live no Instagram da Liberta, e dessa vez a gente não fez a live e trouxe ele aqui no programa para comentar um pouco sobre a Selic. Muito bem-vindo, Matheus. Boa, muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Então, decisão ontem, né? Acho que o mercado inteiro acaba olhando com binóculo, vamos dizer assim, essa decisão que é importante para balizar a taxa de juros do Brasil. Mas, assim, ninguém esperava muitas novidades, né? Era amplamente esperado a manutenção da taxa em 13,75. O que fica a dúvida era o que eles vão comunicar, né, na carta, no comunicado que eles fazem logo após a reunião e depois, na semana seguinte, a ata que eles soltam dizendo mais detalhes do que foi debatido e do que eles estão esperando. E aí, a forma com que eu olho e que o mercado geralmente faz é realmente pegar no Word as duas atas, né, contrastar e ver o que mudou de uma reunião para outra. Eu vou fazer breves comentários aqui do que podemos interpretar dessa mudança, né? Bom, primeiro, no sentido externo, né, ele continua falando de que a inflação segue bastante pressionada, ele só mudou um pouco o tom, né? Antes ele dizia que, olha, a inflação deverá permanecer mais alta, agora já é uma certeza, a inflação sim vai permanecer mais alta, e as políticas monetárias mundo afora estão tentando, né, buscar a taxa de juros se tornar acima da inflação. Então a gente costuma dizer, no jargão do mercado, de que os bancos centrais estão behind the curve, né? Ou seja, eles estão com a taxa de juros abaixo da inflação, com a taxa de juros real negativa, o que não é um bom sinal para a economia. Isso quer dizer que os bancos centrais erraram, né, em deixar a taxa de juros muito baixa por muito tempo. E isso está expresso aqui no comunicado do Banco Central, né? E a gente vê que principalmente o FONC, né, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, tem sido bastante vocal em aumentar a taxa de juros, por mais que na próxima reunião a gente imagine que eles devem diminuir um pouquinho o pace, é bastante diretriz clara de que nos Estados Unidos vai ser buscado aumentar a taxa de juros, diferente do que a gente vê na Europa, né? Na região do euro, a gente percebe que os bancos centrais estão sendo um pouquinho mais lenientes com a inflação por questões fiscais de outros países, que se elevada muita taxa de juros vai se tornar praticamente inviável deles pagar o serviço da dívida, né? Então o nosso Banco Central expressa isso aqui na carta deles. Com relação à atividade econômica brasileira, né, o Banco Central frisou de que o PIB foi abaixo do esperado, já apontou um ritmo de desaceleração da economia, o que é de fato a expectativa, uma vez que a gente aumenta a taxa de juros, isso de fato coloca um freio no crescimento econômico. Então, a expectativa anterior do Banco Central era de que isso deveria em algum momento ser percebido de fato pelos dados, e agora isso foi percebido pelos dados, né? O PIB já aponta uma diminuição do ritmo de crescimento. Ele fala também sobre a inflação, o cenário de inflação do Banco Central aumentou, né? A expectativa anterior era que a gente tivesse um IPCA para esse ano na casa de 5,8%, isso se atualizou para 6%, e ele também aumentou a expectativa de inflação para 2023, agora em 5% no ano, e em 2024 para 3%. O que isso quer dizer? Que o Banco Central atualmente ele entende que ele vai conseguir colocar a taxa de inflação no centro da meta apenas em 2024. Então a gente não teve uma inflação dentro da meta no ano passado, não teremos esse ano, provavelmente não teremos no ano que vem e só teremos de novo em 2024. Então serão 3 anos de inflação acima do teto da meta, o que é bastante ruim em termos de política monetária, de gestão da política monetária. Mas o ponto alto do comunicado aqui é com o âmbito fiscal, né? Ele de fato está dominando a pauta dos economistas, dominando a pauta do mercado em função da PEC da transição e como será a gestão pública das contas públicas no próximo governo. Então o Banco Central deixa bastante claro de que há uma, abre aspas, elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do Brasil, fecha aspas. Então, de fato, essa é a principal preocupação que o Banco Central expressa.
E ele até comenta aqui de que é preciso a gente ter olhos bastante abertos sobre o desenvolvimento dos futuros da política fiscal, e em especial como isso vai impactar no preço dos ativos e também na expectativa futura de inflação e como isso vai impactar na dinâmica da economia, né? Principalmente no âmbito da inflação prospectiva, ou seja, na inflação que vai seguir para o futuro. Então, acho que esse foi o principal adendo, né? O principal acréscimo, melhor dizendo, que o comunicado do Banco Central nos trouxe. Essa preocupação mais clara e mais forte com relação ao fiscal do Brasil. Todo o resto, eu diria que foi meio que a atualização do cenário econômico, né? Perfeito. Grande parte, eu acho que se deve à incerteza desse novo governo, né? E todas Exato. as falas e sinalizações que a gente tem visto aí nas últimas semanas que não têm sido muito positivas. Justamente para o Exatamente. âmbito fiscal, elevando aí, enfim, perspectiva de inflação, e todo esse cenário monetário. Perfeito. Bom, quer fazer mais algum adendo? Hoje a gente começou um pouquinho diferente aqui, Sim. com o Gonzalez falando. Normalmente sou eu tagarelando aqui bastante, não Gente, deixando o Felipe falar. Ficou competindo pelo microfone, né? Exatamente. Bom, acho que a gente pode entrar aqui na pauta que normalmente a gente fala aqui um pouquinho primeiro, Estados Unidos. Ontem a gente teve S&P 500 fechando na estabilidade, Nasdaq fechando com queda de 0,51%, Dow Jones fechando em queda de 0,19%, tá? De novo, por lá, fica aí no radar dos investidores justamente o que o Matheus comentou aqui, a questão que na semana que vem a gente tem FONC, a gente tem decisão de política monetária por lá. Os analistas já estavam prevendo aí uma alta de 0,50, né, que é uma redução aí Do ritmo, né? do ritmo de aperto monetário por lá. Porém, já não se sabe se realmente vai ser uma alta de 0,50 ou uma alta, ainda é possível que seja uma alta de 0,75, dado aí a todos os indicadores e dados que a gente tem visto saindo nas últimas semanas da economia americana, mostrando que a economia americana está aí segurando e sendo bastante resistente. Concorda, Gonzalez? Principalmente quando a gente olha para o mercado de trabalho, né? Que é o Perfeito. payroll. Então, a gente... Payroll veio muito mais forte do que o esperado. Exatamente. Esse é um importante indicativo, né? Porque o Banco Central americano, ele tem um duplo mandato, que é a manutenção do emprego e a taxa de inflação baixa. O que, na prática, são duas questões quase que antagônicas do ponto de vista de gestão pública, né? Então, geralmente, quando a gente tem um mercado de trabalho muito acelerado, a gente tem uma inflação mais alta. Então, o Banco Central, lá, ele tem que equilibrar dois pratos que ficam em lados opostos, digamos assim, né? Então, ele está tendo que frear a economia agora, está tentando fazer isso, elevando a taxa de juros, mas o mercado de trabalho, ele não cede. Ou seja, o mercado de trabalho continua muito aquecido, o que gera mais consumo, o que gera mais inflação. Então, o trabalho lá do Banco Central, do Jeremy Powell, não tá muito fácil assim. Ele tem que usar outros mecanismos aí para conseguir conter essa inflação. Vou te fazer uma pergunta. Vamos Acho lá. que tem possibilidade da gente a economia americana entrar numa forte recessão em 23? Olha, eu tenho certeza de que a economia americana vai entrar em recessão. Agora, dizer se ela é forte ou se ela é duradoura é um pouquinho mais difícil, digamos assim, né? Sempre a gente tem vários indicativos que nos mostram isso. Um indicador precedente, né, que tenta antecipar o futuro, é a gente observar as diferentes taxas futuras de juros no mercado. Então, sempre quando a gente tem taxas futuras abaixo das taxas mais curtas, isso é um indicador de que a gente vai entrar em recessão. E a gente tem várias taxas, a de 30, 20, 10 anos, e as mais curtinhas também, de 1 ano, comparado com as de 2, 3, 6 meses, Que já mostram isso. já abaixo das taxas atuais. Então, isso, né, nos leva a ter uma boa certeza, digamos assim, uma alta probabilidade de que a gente vai entrar numa recessão. E sim, não tem como o Banco Central, ou melhor, não tem como a economia sair de um juro zero para um juro de 5%, que é a projeção agora, e não frear, né? Além de ser um movimento de um delta muito grande, né? Ou seja, de uma diferença muito grande, é a abertura de juros mais rápida da história dos Estados Unidos, mais alta até do que o Greenspan fez. Então, assim, a economia vai entrar em recessão, eu não tenho dúvidas, né? Eu acho que ela vai ser uma recessão forte, digamos assim,
Mas isso é já um pouco de achismo com os dados que ainda vão vir. A gente precisa de mais dados para ter certeza de quão forte ela vai ser e quão duradoura ela vai ser. Perfeito. Bom, entrando em Europa, então as bolsas por lá vão rondando a estabilidade. É pauta de novo a guerra na Ucrânia, tá? Que vem preocupando. Na Ásia, Nikkei fechou em queda de 0,40%. O principal índice da China fechou em queda de 0,25%. E Hong Kong fechou em alta expressiva de 3,38%. De novo aí todas as ações que a China vem fazendo, justamente tentando amenizar aí as questões do Covid-0, né? Exatamente. Bom, vamos entrar em Brasil. Vamos falar de repente sobre a PEC da transição? Vamos, claro. Continua aí no centro das atenções. Por algumas semanas, né? Na verdade, a gente teve... Comenta aí um pouquinho pra gente. Essa pauta vai gerar bastante, vamos dizer assim... repercussão, né? E vários ainda impactos que vão derivar disso, né? Sem dúvida nenhuma é uma sinalização bastante ruim, né? A gente teve uma aprovação na CCJ de quase no teto do que foi estipulado, né? Já aprovou no Senado, não me lembro a votação, acho que foi 64-16, se não me falha a memória, mas então assim, já de novo a gente viu que... Mas um pouco menor do que estava previsto, né? Exato. O que o mercado acabou vendo aí de forma um pouco positiva, eu diria. Exatamente, né? Mas digo, no início lá se previa até de que a gente teria um aumento de gasto na ordem de 100 bilhões a mais, né? E o que de fato se comprovou, depois se piorou essa estimativa, já achou que ia chegar perto de 200 e o que foi aprovado foi um pouquinho menos. Então, assim, independente se for 100, 120, 170, são gastos que não estavam previstos e com certeza é uma sinalização bastante ruim para o próximo governo. Perfeito. Bom, de agenda econômica, hoje a gente não tem nada tão relevante assim. Traz aí só dados de vendas no varejo brasileiro, às 9 da manhã, que inclusive já saiu, a gente está gravando hoje um pouquinho mais tarde, às 9 e pouquinho da manhã. E às 10h30 a gente tem divulgação aí do número de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, e às 10h30 da noite a China, então, divulga a variação da inflação em novembro. Isso pode acabar repercutindo aí nessa próxima madrugada. Bom, acho que dá pra gente ir finalizando aqui. Quer fazer mais algum comentário de política monetária? Já Claro. que o programa foi bem focado. Bem focado nisso, hoje, né? nisso. Não, acho que em termos de taxa de juros, né, a gente tem uma atualização das nossas projeções, digamos assim. A gente espera que a Selic fique mais alta por mais tempo, né? Vamos dizer assim, antes de saber mais ou menos o tamanho que seria a PEC, antes de ter, vamos dizer assim, uma PEC de fato, a gente imaginava já uma redução mais abrupta da Selic para o próximo ano, né, tendo em vista que essa taxa é bastante recessiva para a economia. Então o mercado e a gente esperava que chegasse mais perto de 10 já em 2023, e com essa nova mudança aí do arcabouço fiscal brasileiro, a gente espera que talvez ela até suba um pouquinho no próximo ano e depois eventualmente possa começar a cair, mas muito devagar no final do próximo ano. Então a gente sim deve ter uma Selic mais alta por mais tempo. Então acho que essa é a grande mudança de percepção que se teve recentemente. Na visão do investidor, assim, qual é a melhor saída para ele nesse momento? Boa. Tem muitas opções que pagam CDI mais uma taxa de juros, né? Seja um CDI mais ou um percentual do CDI. Existem vários ativos mesmo isentos, né? Que não pagam imposto de renda, como o CRIs e os CRAs, que pagam CDI mais uma taxa. Então tem sido cada vez mais comum as empresas, né, tomarem dívida nesse indicador e, por consequência, aumenta a possibilidade de investimentos para nós, né? Então acho que esse acaba sendo a principal novidade, principal fonte, né, de alocação que a gente tem recomendado para os nossos clientes. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação aqui, Gonzalez. Eu que agradeço. Apareça mais vezes aqui para conversar com a gente. Só chamar. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia e até amanhã. Beijos. Tchau, tchau.